The Spirit of God like a fire is burning, the latter-day glory begins to come forth. The visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given, henceforth and forever. Amen and amen. Bom dia, queridos irmãos. Nesse domingo 13 de setembro de 2020, o Bispado deseja a vocês um ótimo domingo. Agradecemos a todas as pessoas que fazem parte e aceitam o convite para poder participar dos vídeos inspiradores domingo a domingo. E essa manhã ouviremos a irmã Maria Letícia. Logo a irmã Maria Letícia, que nos falará, será a irmã Tainá Mendes e por último o irmão Plínio Cordeiro. Esperemos que vocês todos estejam partilhando do sacramento nos seus lares e cuidando das suas famílias. Logo nos encontraremos na igreja para poder servir a nosso Deus. O Bispado deseja a vocês um ótimo domingo e uma boa semana. Obrigado. Olá, bom dia. Eu estou muito feliz de estar compartilhando uma mensagem com vocês hoje. E em Alma 5, o profeta Alma decide que iria usar todo o seu tempo para pregar o evangelho. Então ele vai até os povos que vivem nas cidades próximas e começa a falar sobre Deus e sobre as coisas que ele tem para nós. E no versículo 26 ele fala ao povo de Israel sobre uma mudança de coração, dizendo: E agora, eis que vos digo, meus irmãos, se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria: podeis agora sentir isso? A primeira vez que eu li esse versículo, eu já tinha me batizado, mas eu ainda não tinha sentido essa grande mudança de coração. E nos últimos meses eu estive pensando sobre essa grande mudança. Estive pensando sobre o que eu deveria fazer para mudar o meu coração e que os meus desejos fossem semelhantes aos desejos de Jesus Cristo. E eu decidi estudar um discurso do presidente Russell Nelson, de abril de 2019, sobre arrependimento. O presidente Nelson falou: nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para o nosso progresso individual do que um enfoque constante e diário no arrependimento. E eu sei que muitas vezes vai ser difícil nos arrependermos, porque faz parte do nosso ser pensar que estamos fazendo certo. Até porque antes de fazer as coisas, nós pensamos se isso é certo. E na maior parte do tempo, nós achamos que estamos fazendo certo quando não estamos. Mas Jesus Cristo está disposto a mudar o nosso coração e nos levar a fazer o que é verdadeiramente certo. Quando eu mudei de Goiânia para cá, muitas coisas mudaram. E coisas dentro de mim que eu pensava que nunca iria mudar. Eu pensava que eu era assim e que esse tipo de coisa fazia parte de mim. Mas na verdade não fazia. Hoje eu sei que o que verdadeiramente faz parte de mim é o que Jesus Cristo quer que faça. Eu estou disposta a acordar todos os dias com aquele desejo de me olhar no espelho e falar: o que de novo tem em mim que eu ainda não percebi, mas que Jesus Cristo já sabe que tem.
O presidente Nelson também disse que o arrependimento diário é um caminho para a pureza, e a pureza traz poder. Quando eu li esse discurso, eu pensei em quando a gente arruma a nossa casa e acaba de passar o pano e não quer que ninguém pise, porque senão vai sujar. Eu pensei sobre todas as vezes em que Jesus Cristo limpa o nosso coração e nós estamos dispostos a fazer algo que vai sujar ele. Acho que nós deveríamos ter o mesmo cuidado que temos com a nossa casa recém-limpa, com o nosso coração. E eu sei que através do arrependimento isso pode ser feito. À medida que nós nos arrependemos, nós não temos mais o desejo de fazer as coisas que iriam sujar o nosso coração. E aos poucos, nós nos reconhecemos como mais semelhantes a Jesus Cristo. O arrependimento é a chave para a porta dos céus. E eu sou muito, muito feliz por poder ver as mudanças ao meu redor à medida que eu sigo o Evangelho. Eu sei que a mudança no coração e o desejo de cantar o cântico do amor que redime, que o profeta Alma estava falando, é real. Eu sei que isso pode acontecer no coração de qualquer um e que nós só precisamos fazer uma coisa: dar o poder e dar o controle da nossa vida nas mãos do Espírito Santo e dizer: não é mais minha vida, agora é a vida que Jesus Cristo quer que eu tenha. E isso basta. Eu sei que o arrependimento é muito importante para que nós possamos voltar a viver com Deus. E essa é a minha pequena mensagem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Fui convidada para deixar uma pequena mensagem com vocês essa manhã. E irei compartilhar alguns trechos do discurso que eu utilizei para preparar a aula das moças. O nome do discurso é Aquele que perseverar até o fim será salvo, do Elder Cláudio Dezevic, dos 70. E ele conta uma história assim. Há alguns anos, enquanto estava de férias, quis andar de caiaque pela primeira vez. Aluguei um caiaque e, cheio de entusiasmo, enfrentei o mar. Após alguns minutos, uma onda virou o caiaque com muita força. Segurando o remo com uma mão e o caiaque com a outra, fui capaz de me restabelecer. Tentei de novo remar meu caiaque, mas alguns minutos depois, o caiaque virou novamente. Continuei tentando sem sucesso, até que alguém que entendia de caiaque me disse que poderia ter alguma rachadura que estava fazendo com que entrasse água no caiaque, fazendo com que ele tombasse e que não era possível estabelecer o controle sobre ele. E algum tempo depois ele saiu da água com o caiaque. Realmente tinha uma rachadura no caiaque que tinha feito com que entrasse muita água dentro do caiaque, fazendo com que ele tombasse toda hora. Ele fala assim: acho que às vezes passamos pela vida com pecados que, como o vazamento no caiaque, impedem nosso progresso eterno. Se persistirmos em nossos pecados, esquecemos os convênios que fizemos com o Senhor, mesmo que continuemos a tombar por causa do desequilíbrio que esses pecados criam em nossa vida. Como as rachaduras do meu caiaque, as rachaduras em nossa vida precisam ser reparadas. Alguns pecados exigirão mais esforço do que outros para nos arrepender. Devemos, portanto, perguntar: onde estamos quanto nossa atitude para com o Salvador e sua obra? Devemos, portanto, guardar os mandamentos e prestar atenção àqueles que são mais difíceis para nós. Então devemos reparar as rachaduras que temos em nossas vidas. Como nenhum de nós é perfeito, precisamos ver quais são as rachaduras que estão nos impedindo de progredir. Quais são as rachaduras que estão nos impedindo de guardar os mandamentos. Quais são os mandamentos mais difíceis que enfrentamos, que temos que guardar. Então precisamos refletir em nossa vida o que eu preciso melhorar, para que eu possa progredir, para que eu possa voltar a morar com meu Pai Celestial. O que eu preciso me arrepender, o que eu preciso melhorar. Então precisamos reparar hoje, agora, o quanto antes,
as rachaduras que nos impedem de guardar os convênios que fizemos com o Senhor, para que possamos o mais rápido possível consertar essas rachaduras em nossas vidas, para que possamos ter forças para continuar vivendo o Evangelho do Senhor aqui na Terra, para que possamos ser o exemplo para as pessoas à nossa volta, para que possamos dizer para o Senhor todos os dias: Senhor, hoje eu dei o meu máximo e amanhã eu poderei ser melhor. Eu tenho certeza que se buscarmos o auxílio do nosso Salvador, Ele nos ajudará a reparar essas rachaduras em nossas vidas. Ele nos ajudará a enfrentar os desafios e as nossas fraquezas. Ele nos ajudará a vencer todos os nossos desafios. E se continuarmos persistindo, perseverando até o fim, nos encontraremos novamente no reino do nosso Pai Celestial. E Ele anseia muito por isso, e que possamos a cada dia ser pessoas melhores, ser melhores discípulos de Jesus Cristo, para que possamos um dia voltar a morar com Ele. Essa pequena mensagem que eu compartilho com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, lembrando sobre os vídeos, as mensagens inspiradoras de semana passada, eu achei algumas coisas interessantes. Nós ouvimos sobre a obediência, sobre o julgamento, sobre aprender sabedoria e servir ao próximo, e o tempo de aprender também, né, que seria agora, e trabalhar e evitar para cometermos os pecados. Foram as mensagens que foram deixadas para nós. Então assim, eu achei bem interessante, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, que eu acho que vai seguir nessa mesma linhagem também. Que eu já venho pensado há alguns dias, e essa semana, por incrível que pareça, veio em minha mente com maior vontade. Então, eu gostaria de começar compartilhando com os irmãos uma escritura que está em Alma 48:32. Na verdade, ela vai de 32 a 35, mas eu vou compartilhar só o primeiro versículo que eu achei, senão vai tomar muito tempo nosso. E fala-se assim: Pois eis que esta vida é o tempo para o homem preparar-se para o encontro com Deus. E eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Irmãos, o nosso tempo é agora para mudarmos, fazermos todas as coisas que precisamos e buscarmos a ser melhores. Tá? Não é o tempo de amanhã, ou eu vou me arrepender na última hora. Não, o nosso tempo é agora, irmãos. A gente não sabe o minuto de amanhã. O que precisamos consertar, melhorarmos, sermos melhores pais, filhos, esposos, esposas, amigos. Este é o tempo. Sermos melhores servos. Tá? O nosso tempo é agora. Então precisamos trabalhar. Os profetas vêm falando sobre isso e exortando-nos isso há muito tempo já. E eu gostaria de compartilhar mais algumas coisas. Eu gostaria de lembrar com os irmãos sobre Cristo, quando esteve nas Américas, em 3º Nef, capítulos 11, 3º Nef, isso 11, de 3 a 7, fala quando Cristo apareceu, quando Cristo desceu nas Américas. E apareceu ao povo nefita após os grandes terremotos que teve e os desastres no momento. Naquela ocasião, em todo aquele tumulto todo que tinha, as mudanças que tiveram, e o povo estava tão preocupado com o que acontecia, que o Senhor começou a falar com eles e eles não ouviram, não entendiam o que o Senhor falava. E as Escrituras relatam que após a 3ª vez, eles conseguiram entender o que era. Muitas vezes nós temos nas conferências, em mensagens, o Senhor tem disposto a nos revelar alguma coisa, a nos mostrar o que precisamos saber. Mas infelizmente os nossos ouvidos não estão voltados para aquilo no momento. Nós estamos tão preocupados com o almoço, com o jantar, com os amigos, com o que as pessoas estão acontecendo, o filme que vai passar mais tarde, o que eu vou ver na televisão, o que eu vou comprar, e acabamos esquecendo do Senhor. E perdemos a oportunidade de ouvir e aprender dele. Às vezes ele vai nos ensinar por meio de nossos profetas, por meio dos apóstolos, às vezes pelo líder que está do nosso lado. Só que nós estamos pensando e ouvindo outras coisas.
Eu fico lembrando sobre isso quando Cristo ensinou em Belém. Segundo as Escrituras, foi o lugar que ele fez menos milagres. Não porque ele deixou de ser o Cristo, o Filho de Deus. Não porque o sacerdócio dele diminuiu, mas porque as pessoas não davam ouvido, porque viam ele como simples filho do marceneiro. Mas as pessoas não acreditaram nele. Nossos líderes não são perfeitos, têm falhas, mas eles estão ali para fazer o melhor. E muitas vezes nos ensinaram ou falar coisas que nós não vamos gostar, mas que são coisas que o Senhor quer que eles falem para nós. Uma é do presidente Nelson, e ele fala assim: vossa alma será abençoada quando aprender a ouvir, e então ouvirdes para aprender de crianças, pais, cônjuges, vizinhos e líderes da igreja, os quais aumentarão vossa capacidade de ouvir conselhos do alto. Então é a oportunidade que temos para poder aprender a ouvir. E continuando, aprendemos mais algumas coisas. Vamos lá. Sobre fazer a nossa parte, é importante de fazermos a nossa parte. O presidente Ezra Taft Benson ele fala o seguinte: depois de tudo que puderes fazer, incluindo nosso melhor esforço, incluindo obedecer seus mandamentos, depois de tudo o que puderes fazer, incluindo amar o nosso próximo e orar por aqueles que consideram seus inimigos, significa vestir os nus, alimentar os famintos, vestir os doentes e socorrer os que necessitam de nosso socorro, lembrando que o que fazerdes aos filhos de Deus, fazei a ele também. Depois de tudo o que puderes fazer, significa viver uma vida casta e moralmente limpa, ser plenamente honesto em todas as nossas interações com as outras pessoas e tratar as pessoas de maneira que gostaríamos de ser tratada. E em isso ele falou em redenção por meio de Cristo. Então precisamos fazer a nossa parte. Não é só esperar que venha a nós. E ele continua em outra parte de um outro discurso que ele fala assim: como igreja concordamos com Nefe, que disse: e pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Segundo Nefe 25:33. Pela graça, o Salvador realizou o seu sacrifício expiatório, para que toda a humanidade ganhe a imortalidade. Por sua graça e por meio de nossa fé em sua expiação e do arrependimento de nossos pecados, podemos receber a força que necessitamos para fazer as obras necessárias, que de outro modo não poderíamos fazer sozinhos. Pela graça recebemos um dom de bênção espiritual e força que podemos levar-nos à vida eterna, se perseverarmos até o fim. Então, irmãos, tudo depende de nós. Vai depender unicamente e exclusivamente de nossa parte. E só para terminar, mais duas pequenas citações que falam assim. Essa agora é do presidente Jeffrey R. Holland. Ele fala o seguinte: Deus espera que você tenha fé, determinação e confiança suficiente nele para seguir em frente, vivendo e tendo alegria. Na verdade, ele não espera que você enfrente simplesmente o futuro. Isso soa desagradável e estoico, mas espera que possa abraçar e moldar o futuro, que possa amar e ter alegria nele e deleitar-se em suas oportunidades. Deus espera ansiosamente pela oportunidade de responder às suas orações e realizar os seus sonhos, como sempre esperou. Mas ele não pode fazer isso se você não orar e não sonhar. Em resumo, ele não pode fazer nada se você não acreditar. Irmãos, depende de nós. Vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar. Que o Senhor vai nos abençoar. E só para finalizar, o presidente Kimball ele fala algo bem interessante. Humildade é a capacidade de se permitir ensinar. Irmão, que possamos aprender dos líderes, de nossos profetas, do Salvador Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, para podermos sermos melhores. Que possamos aprender, estarmos dispostos a aprender. Eu sei que Deus vive e que Ele nos ama.
Eu sei que nossos líderes são homens inspirados por Deus e foi chamados por Deus para nos ajudar nessa época. Essa é a minha pequena mensagem que eu deixo com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém.